Pergunta se alguém tem mais alguma pergunta. Oi, Diogo, é o Lúcio, eu cheguei agora há pouco. Boa noite, Lúcio. Pergunta? Pode fazer. Boa noite, doutor Mário, boa noite, Diogo. Eu não sei se boa já noite. foi... boa noite. Não sei se já foi suscitado esse tema, mas com relação ao desejo dos democratas em aumentar o número de ministros da Suprema Corte, qual que é o embasamento legal ou constitucional? Foi muito bom o senhor levantar, porque eu tratei do assunto de modo geral, mas não especificamente. Com a surpresa que foi a não avalanche a favor do Biden e os bons resultados dos republicanos no Senado e na Câmara, e, sobretudo, a força de uma opinião pública dividida pela metade, portanto, quase 50% da opinião pública defendendo posições conservadoras, vai ficar muito difícil ele fazer o que os democratas estavam ameaçando, que é de colocar mais ministros na Suprema Corte. Como dizem aqui, to pack the court, ou seja, entupir o Supremo Tribunal com mais ministros que eles poderiam nomear. Isso, aliás, é legal, eles poderiam fazer, mas precisam do Senado para isso, sobretudo do Senado. E, não tendo o Senado, fica impossível fazer isso. Portanto, mostra como foi oportuna a atitude do presidente Trump de nomear essa última ministra, que é católica, muito conservadora, muito bem orientada, e agora os conservadores católicos, porque são quase todos católicos, têm a maioria do Supremo Tribunal e não parece possível mudar isso por causa do resultado eleitoral apertado. Não sei se está claro. Está claro. Eu imaginava que isso passasse pelo Senado mesmo. E um segundo ponto, uma análise que eu fiz, que nos últimos 2 anos, o Partido Comunista Chinês ele conseguiu tomar conta da Argentina, do Chile, da Bolívia, e agora ele está, em tese, conseguindo conquistar a América. Isso o americano médio não se deu conta disso, porque 50% dos americanos votaram no Partido Comunista Chinês, eles não votaram no Partido Democrata. O americano não tem consciência disso. Esse é um ponto muito importante. A China está no processo de conquista do mundo. Os chineses estão conseguindo conquistar, como o senhor disse, conquistar uma boa parcela do mundo por causa disso. Agora, nos Estados Unidos, obviamente, há mais reação. O Trump tomou posições mais firmes contra a China e, sobretudo, se insistiu muito no papel da China com o vírus e tal. E o primeiro ponto que eu tratei na conversa há muito tempo atrás, porque já vai longe essa nossa conversa, mas o primeiro ponto que eu tratei foi esse, que o Trump não teria perdido a eleição, se é que ele perdeu, sem o vírus. O vírus chinês é a principal causa da derrota do Trump, porque destruiu a economia, o emprego, etc., etc., e o Trump tinha criado uma economia muito forte, o emprego a todo vapor, etc., 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 estava todo mundo mais ou menos contente quando o vírus destruiu tudo isso. E eu mostrei como esse vírus é uma das manobras mais inteligentes da Revolução em todos os 700 anos do período revolucionário em que nós estamos.
Portanto, isso é o papel da China, porque o vírus veio da China e, de um modo ou de outro, se eles criaram em laboratório ou não criaram, não muda muito, porque o vírus foi espalhado pela China. E os americanos, muitos se dão conta disso, mas é tal o poder, como eu há pouco citei uma expressão espanhola, eu cito outra: poderoso caballero es don dinero. Poderoso cavalheiro é o dom dinheiro. Então, como a China compra as exportações dos países e domina o comércio internacional em boa medida, o pessoal faz negócio com a China. É propriamente um horror. Eu creio que já as principais dúvidas foram esclarecidas, e se alguém tiver alguma pergunta rápida... Pois não, Paulo. Pois não. Doutor Mário, boa noite a todos. Boa noite. Parece muito estranho que os eleitores elegeram mais republicanos para as câmaras e elegeram um democrata para a presidência. Parece uma coisa que não tem muito sentido. Isso fala mais a favor de que houve realmente fraude no que se trata na eleição ao presidente. E uma outra pergunta que eu queria dizer ao senhor, Mário, é que é o seguinte: existe uma corrente que diz que o Joe Biden não teria capacitação para exercer o cargo, e que, na verdade, os próprios democratas tratariam de aposentá-lo de alguma forma para que a Kamala assumisse efetivamente que ela é uma mulher bem extremista, né? E que ela assumisse efetivamente e o Biden sairia um pouquinho de cena e seria aposentado pelos próprios democratas. Se isso tem algum fundamento aí... Sim, as duas perguntas são muito boas, eu vou responder as duas. Começo pela segunda. Eu participo dessa certeza de que, e quem está falando é uma pessoa de quase 80 anos, de que o Biden é senil. Se nota o processo de senilidade dele, é claríssimo. E, portanto, e os próprios democratas não escondem muito o fato de que está pronta para assumir o poder. Isso pode acontecer. Eu acho que eles esperariam pelo menos um ano, para não ficar muito feio, mas eu acho que isso é perfeitamente possível, que eles fizeram essa manobra toda para já entregar o poder para a nova geração de esquerdistas. Por que escolheram o Biden? Se não me engano, eram 14 candidatos nas primárias democráticas. Havia gente muito mais capacitada do que ele. Por que foi escolhido o Biden? Por incrível que pareça, eu considero que o Biden era o único moderado que eles tinham, ou pelo menos uma pessoa com fama de moderado, e para vencer o Trump, precisavam de um moderado. Se fosse um esquerdista, tipo Elizabeth Warren ou Bernie Sanders, ou o que for, não teria a menor chance. A própria Kamala não venceria as eleições. E, então, tiveram que escolher o Biden, mas puseram já essa líder da nova geração de esquerdistas nos Estados Unidos. Ela é propriamente uma socialista,
se não for comunista diretamente, e ela pode subir ao poder muito proximamente nos Estados Unidos. Imagine o que isso significará para os Estados Unidos e para o mundo todo. Bom, portanto, o senhor tem razão, é uma possibilidade e é uma coisa que tem sido tratada muito abertamente nos Estados Unidos. Bom, a primeira pergunta sobre a discrepância, o fato de que os republicanos tiveram um certo sucesso nas eleições para deputados, senadores, eleições locais. Aliás, venceram vários referendos nos estados com posições conservadoras. Portanto, digamos, há quem fale numa onda conservadora nessas eleições, com a exceção da presidência. Então, é uma pergunta muito razoável. E, em primeiro lugar, isso é mais ou menos normal nos Estados Unidos, porque como é um sistema eleitoral muito diferente do nosso, e é um sistema século XVIII, eles não mudaram, desde que eles ficaram independentes, eles não mudaram os sistemas políticos, eleitorais e tal, que eles herdaram da Inglaterra. A Inglaterra mudou muito mais do que os Estados Unidos. Então, há muito regionalismo, muitas circunstâncias específicas e tal, que poderiam explicar um tanto. E toda a gestão dele com relação ao vírus é tida por muita gente aqui, por boa parte da opinião pública, como uma gestão em que ele não teve condições de enfrentar o problema. Em parte por razões ideológicas, porque a direita, as bases dele, tem a mesma posição do presidente Bolsonaro. É uma gripe, é uma gripinha, é um resfriadozinho, e isso vai passar, etc, etc. Agora, depois de não sei quantos milhões, chegaram ontem a 10 milhões de pessoas com Covid aqui, não sei quantos, 250 mil mortos, etc, etc. Não há dúvida que há muito de artificial nessa manobra, mas não há dúvida de que foi uma manobra muito bem sucedida. Aliás, eu também acho que a Providência está se valendo disso. A Providência trabalha por causas segundas. E a Providência está abrindo os olhos de muita gente com esse castigo, que o vírus é um castigo também. É uma manobra da revolução e é um castigo de Deus. As duas coisas ao mesmo tempo. E é uma coisa muito exagerada, não há a menor dúvida, mas que psicologicamente, tendo em vista a opinião pública como ela é hoje, teve um sucesso enorme em desestabilizar a opinião pública. E o presidente Trump não soube enfrentar esse problema. Então, a derrota dele, essa discrepância entre os votos republicanos e o presidente Trump, em boa medida, se deve ao fato de que o pessoal não mudou de posição ideológica. O pessoal, muita gente que votou contra o Trump concorda com as posições ideológicas dele, mas não gosta da pessoa Trump. Muito bom. Eu acho que está bem tratado o assunto. Certamente outros terão outras perguntas. E eu pediria, então, que quem tiver perguntas que queiram fazer, pode mandar para o meu WhatsApp, que eu encaminho para o Mário, e ele responderá. E daqui a um mês... E além do mais, Diogo, muita água ainda vai passar debaixo da ponte. Aí nós podemos voltar se houver um agravamento da situação,
nós podemos ter outra conversa. Podemos voltar aqui. Está bem, eu acho que, não sei se é só para encerrar, se alguém queria dizer uma palavrinha, alguma coisa. Eu gostaria só de agradecer essa exposição mais uma vez, a convite, e sugerir que todos fizemos aí pela questão do família, o desenrolar dessas coisas todas, a verdade vem à tona, que é muito importante para o futuro também, não só para o presente, como para o futuro. E eu acho que a ideia é muito boa, então vou pedir ao... Ligou? Então, foi muito interessante a palestra. Adolfo do lado. Viva! Oi, olha, que honra para mim ter a senhora e o doutor Adolfo aí. Nossa, eu não sabia. Eu teria tomado muito mais cuidado se eu soubesse. Parabéns, Mário. Foi muito interessante a sua palestra. O senhor se superou a si mesmo. Você é um grande expositor. Isso é bom, muita bondade, muita bondade. Maravilha. Parabéns. Muito obrigado, doutor Adolfo. Muito obrigado. Boa noite, Mário. Amanhã eu vou te ligar. Tá bom. Então, o doutor Adolfo, você não quer rezar uma Ave Maria só para nós encerrarmos aqui a sessão? Vamos do Pai, do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.